Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais uma análise aqui no Direito Sem Juridiquês. Hoje a gente vai mergulhar nas decisões mais recentes do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, tudo compilado no informativo 864, que saiu agora, dia 30 de setembro de 2025. E antes da gente começar, aquele recadinho rápido. Na descrição aqui do áudio tem o link para o nosso e-book Questões Discursivas Informativos STF e STJ. Ele é ótimo para fixar o conteúdo, sabe? Com perguntas e respostas bem diretas, e comprando o pessoal ajuda a gente a manter esse trabalho aqui. Dá uma conferida lá. Bom, nosso objetivo aqui é o de sempre, destrinchar essas decisões de um jeito claro, fácil de entender, pensando em quem está na faculdade ou aí na batalha dos concursos. Vamos lá! Vamos sim. E é fundamental acompanhar isso, né? A jurisprudência é que molda como a lei funciona na prática. Define muita coisa importante e, claro, sempre cai em prova. É o direito vivo. Então, bora começar pelos recursos repetitivos, o tema 11.17.8, que fala da gratuidade da justiça para a pessoa física. Casos como o RESP 1988-687, lá do Rio. A grande dúvida era: o juiz pode simplesmente negar o benefício só olhando um critério objetivo, tipo uma faixa de renda e pronto? Essa era a questão central. E o STJ fixou 3 teses importantes. A primeira, a tese I, diz que é proibido negar de cara a gratuidade só com base nesses critérios objetivos genéricos. Sabe, tipo, ganha mais que X salários mínimos, então não tem direito. Isso não pode ser o único motivo, de jeito nenhum. Então não é um carimbo automático? Nada disso. Aí vem a tese 2. Se aparecer alguma coisa no processo que indique que a pessoa talvez possa pagar, o juiz não pode negar direto. Ele tem a obrigação de intimar a pessoa para ela comprovar que precisa mesmo da gratuidade. E olha que importante, o juiz tem que dizer por que ele está duvidando da declaração da pessoa. Hipossuficiência. Ela tem uma presunção de verdade, mas é relativa, ou seja, vale até que se prove o contrário, mas essa prova contrária tem que ser bem fundamentada pelo juiz que duvidou. E por último, a tese 3, só depois que a pessoa teve a chance de comprovar a necessidade, é que o juiz pode usar critérios objetivos, como a renda. Mas atenção, só como um elemento a mais, para ajudar a formar a decisão dele, nunca como único motivo para negar. A análise tem que ser concreta, caso a caso. Entendi. Fica um equilíbrio, né? Garante o acesso para quem precisa, mas também evita que quem pode pagar acabe usando o benefício sem necessidade. Faz sentido. Perfeito. E o STJ até mencionou uma coisa chamada técnica da granularidade, que está lá no artigo 98 do CPC. Isso quer dizer que a gratuidade não precisa ser tudo ou nada. Ela pode ser parcial, sabe? Cobrir só algumas custas, ou pode ter um desconto percentual, ou até o juiz pode permitir parcelar o valor. A análise é bem subjetiva mesmo, tem que ver a situação toda da pessoa. Dívidas, gastos com saúde, se recebe ajuda do governo. Bem mais flexível do que parecia. Ok, vamos para a segunda sessão. Conflito de competência 209.57 de São Paulo. Situação chata, hein? O carro do empregado é furtado dentro do estacionamento da empresa. Para quem ele pede indenização? Justiça comum ou justiça do trabalho? Pois é, situação complicada. O STJ definiu que a competência é da Justiça do Trabalho. O principal argumento está lá na Constituição, artigo 114, inciso 6. Esse artigo diz que a Justiça do Trabalho julga ações de indenização por dano moral ou patrimonial que decorrem da relação de trabalho. Então o ponto-chave é que o dano aconteceu por causa do trabalho. Exatamente. O carro estava ali naquele estacionamento porque a pessoa estava trabalhando para a empresa. Ao oferecer o estacionamento, mesmo que de graça, a empresa assume um certo dever de cuidar, de vigiar, que está ligado ao contrato de trabalho. Então a competência trabalhista vai além do salário, das verbas rescisórias. Ela pega também esses conflitos que têm a relação de trabalho como origem, como causa. Entendido. A origem do dano define a competência. Vamos para a primeira turma. Agente no RESP 2194-144 SP, sobre honorários de sucumbência. Tem aquela mudança recente no CPC, né? O artigo 85, parágrafo 8º-A, que diz que quando for fixar honorários por equidade, o juiz deve olhar os valores da tabela da OAB. Essa tabela virou obrigatória?
Olha, a primeira turma entendeu que não virou obrigatória. A tabela da OAB serve como uma referência, um guia, sabe? Mas não vincula o juiz. Ele continua tendo que analisar o caso concreto, a complexidade da causa, o trabalho que o advogado realmente teve, o tempo que ele gastou. A ideia é fixar um valor justo por equidade, que não seja nem irrisório para o advogado, nem um valor exorbitante que gere enriquecimento sem causa se aplicar a tabela cegamente. Então a análise do caso específico ainda é mais importante que a tabela. Isso mesmo, continua sendo. Ainda na primeira turma, o RESP 2.032.281, lá do Ceará. Uma dúvida tributária. Paguei imposto a mais. Antes de pedir a devolução, eu faço uma consulta formal na Receita Federal para tirar uma dúvida sobre isso. Essa consulta congela o prazo para eu pedir o dinheiro de volta? Não congela. A decisão foi clara. A consulta administrativa que o contribuinte faz sobre como interpretar a lei tributária não suspende nem interrompe o prazo de prescrição de 5 anos para ele pedir a restituição ou a compensação do que pagou a mais. Esse prazo de 5 anos está lá no Código Tributário Nacional, o CTN, no artigo 168, inciso I. E por que não suspende? Porque prescrição em matéria tributária é assunto de lei complementar, que é o CTN. A consulta é um outro procedimento, com outra lei. Uma coisa não interfere na outra. O contribuinte podia ter feito pedido de restituição direto, sem esperar resposta da consulta. O prazo começou a contar lá quando ele pagou o imposto indevidamente e não parou. Entendi. O prazo não espera a consulta, tem que agir. Mudando para a segunda turma, RMS 61444 do Rio Grande do Sul. Uma decisão interessante para quem trabalha ou trabalhou na área de segurança. O tempo de serviço como guarda municipal ou como agente de trânsito conta para a promoção por antiguidade se a pessoa depois virou agente penitenciário, que hoje é policial penal. Sim, o STJ diz que conta. O raciocínio foi o seguinte: tanto as guardas municipais, que o próprio STF já reconheceu como órgão de segurança pública, lá na DPF 995, quanto os agentes de trânsito que entraram no rol da segurança pública com a emenda 82, são considerados parte do Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP. A lei do SUSP, Lei 13.675/2018, coloca eles como integrantes operacionais. Se fazem parte do SUSP, o tempo de serviço nessas funções tem que valer para a progressão na carreira de policial penal também. Poxa, que legal! Importante para o pessoal dessas carreiras. Ainda na segunda turma, RESP 2059-876, de Pernambuco, acesso do Ministério Público, o MP, ao CNB, aquele Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens. O MP pode dar uma olhada nesse cadastro para ver se acha bens de réus em ação de improbidade, por exemplo. Pode sim. O STJ entendeu que o MP tem interesse legítimo para acessar o CNIB como usuário qualificado, mas é importante entender o que isso significa. O acesso permite consultar as ordens de indisponibilidade que já foram dadas por um juiz e também ver quando essas ordens foram canceladas. Isso está tudo regulamentado num provimento do CNJ, o 149 de 2023. Então ele pode ver o que já está bloqueado, mas não pode ele mesmo bloquear por ali. Exato. Quem decreta a indisponibilidade é o juiz, mas a consulta é uma ferramenta e tanto para o MP, né? Ajuda a localizar bens para garantir o ressarcimento do dinheiro público desviado em caso de improbidade, por exemplo. Agiliza a recuperação desses valores. Uma ferramenta para investigação patrimonial mesmo. Certo. Chegamos na terceira turma, RESP 223.719, de São Paulo. Aqui a coisa envolve divórcio e empresa. O casal se separa, regime de comunhão parcial, um deles era sócio de uma empresa e as cotas foram compradas durante o casamento. Pergunta 1. O ex-cônjuge, que não era sócio no papel, tem direito à metade dos lucros que a empresa distribuiu depois da separação de fato? Tem sim. Tem direito. O entendimento do STJ é que, quando o casal se separa de fato, aquelas cotas da empresa que foram compradas durante o casamento viram um bem comum, tipo um condomínio entre os dois, até que a partilha seja feita. Aí valem as regras do condomínio lá do Código Civil. E uma dessas regras diz que cada dono tem direito aos frutos da coisa comum.
Os lucros distribuídos pela empresa são frutos das cotas. Então, o ex-cônjuge que não era sócio tem direito a metade desses lucros, desde o dia da separação de fato até o dia em que o valor das cotas dele for finalmente calculado e pago. Ele vira meio que um sócio do sócio, mas só na parte patrimonial. Entendi. Direito aos lucros existe. E a segunda pergunta, como se calcula o valor dessas cotas para dividir? A tal da apuração de haveres? Bom, se o contrato social da empresa não diz como fazer esse cálculo em caso de saída de sócio, que é o que acontece aqui, para pagar a parte do ex-cônjuge, o STJ foi bem direto. Tem que usar obrigatoriamente o critério do balanço de determinação. Isso está no Código de Processo Civil, artigo 606. E mais, o STJ também já disse várias vezes que não pode misturar esse método com o do fluxo de caixa descontado. Ou é um ou é outro. E se o contrato não fala nada, a lei manda usar o balanço de determinação. Regra clara, então, se o contrato for omisso. Ainda na terceira turma, um caso em segredo de justiça, mas muito importante. Cobertura de glotoplastia pelo plano de saúde é a cirurgia para feminilização da voz indicada para mulheres trans com o diagnóstico de disforia vocal. O plano tem que cobrir, mesmo se não estiver listado lá no rol da ANS. A decisão foi que, sim, tem que cobrir. Foram vários os fundamentos. Primeiro, aquela lei nova, a 14.454 de 2022, que basicamente disse que o rol da ANS não é mais tão fechado assim, né? Ela permite cobrir coisas fora do rol se tiver comprovação científica, indicação médica e, em alguns casos, aprovação de órgãos técnicos. Certo, a lei ajudou. Ajudou. Segundo, o STJ entendeu que a glotoplastia, nesse contexto de transição de gênero, não é uma cirurgia só estética nem experimental. É parte de um tratamento para disforia vocal, uma condição que causa muito sofrimento. Tem indicação médica clara, é terapêutico. Terceiro, negar a cobertura só porque não está no rol foi considerado abusivo, vai contra a boa-fé do contrato. E mais, essa negativa gera dano moral in re ipsa. O que significa isso, in re ipsa? Significa que o dano moral é presumido, não precisa nem provar que a pessoa sofreu. A própria recusa indevida já é grave o suficiente para gerar indenização. A decisão também falou da importância de julgar com perspectiva de gênero, para entender a vulnerabilidade da pessoa trans. Uma decisão muito significativa mesmo. Saúde, dignidade, função do contrato, tudo junto. Pulando para a quarta turma, a gente no RESP 2.202.257 SP, falando de vale pedágio obrigatório no transporte de carga. A lei mana o embarcador, quem contrata o frete, pagar o pedágio adiantado e separado do valor do frete, certo? O que acontece se ele não fizer isso? A consequência é pesada. A Lei 10.209/2001 diz que, se o embarcador não pagar o vale-pedágio adiantado em dinheiro ou sistema parecido separado do frete, ele tem que pagar por transportador uma indenização. E essa indenização é o valor do frete multiplicado por 2 vezes. É a famosa dobra do frete. Dobra do frete. É bastante. É sim. E o STJ reforçou que essa regra é cogente, ou seja, é de ordem pública, não pode ser mudada por acordo entre as partes. Mesmo que o caminhoneiro tenha aceitado receber o pedágio junto com o frete por um tempo, isso não faz ele perder o direito de cobrar a dobra depois. Não cabe aquela figura da suprécio aqui. O direito à indenização continua valendo. Regra clara, consequência séria. Ainda na quarta turma, mais uma de plano de saúde. RESP 2.224.187 SP. Era sobre medicamento de uso domiciliar. No caso, era o Clexane, uma injeção que a pessoa aplica em casa para uma gestante com trombofilia. O plano tem que cobrir. Então, a regra geral que o STJ confirmou de novo, baseada na Lei dos Planos de Saúde, artigo 10V, é que os planos não são obrigados a cobrir remédio de uso domiciliar, aqueles que o paciente usa em casa, fora do hospital ou da clínica. Mas tem exceções, né? Tem. São bem específicas. Os remédios para câncer que são tomados via oral, quimioral, a medicação que faz parte de uma internação domiciliar, o home care, e aqueles remédios que, mesmo sendo de uso domiciliar, estão inscritos lá no rol da ANS como de cobertura obrigatória para aquela situação.
E o Clexane para gestante com trombofilia se encaixa? Segundo o STJ, não. Não é remédio para câncer, não era um caso de home care no sentido de substituir o hospital e não está lá no rol da ANS para essa indicação específica de uso domiciliar. Então, nesse caso, a conclusão foi que o plano não era obrigado a cobrir. Entendi. As exceções são bem delimitadas mesmo. Agora, um caso que toca na tragédia de Brumadinho. RSP 2198074 de Minas. Uma moradora que foi atingida fez um acordo na justiça com a mineradora. Recebeu uma indenização e assinou lá dando quitação geral ampla por todos os danos do desastre. Só que depois ela entrou com outra ação pedindo mais dinheiro, alegando que o imóvel dela desvalorizou muito. Podia isso? O STJ entendeu que não podia. Aquela quitação geral que ela deu no acordo, que foi homologado pelo juiz, valeu. A desvalorização dos imóveis na região, depois de um desastre daquele tamanho, foi considerada uma consequência esperada, previsível. Não era um fato novo que surgiu depois do acordo. Para conseguir rediscutir o acordo, ela teria que provar que assinou enganada, forçada, ou que aconteceu um dano completamente novo e imprevisível depois do acordo. A simples desvalorização geral não foi considerada suficiente para isso. O acordo homologado teve força, então. Seguindo na quarta turma, uns embargos de declaração no AIRESP 2440237 do Rio. Compra de imóvel na planta, mas era um quarto de hotel. A obra atrasou. O comprador pode processar, além da construtora, aquela rede hoteleira famosa que ia administrar o hotel depois de pronto? A jurisprudência do STJ, que foi confirmada aí, diz que, em geral, não. A empresa que só vai administrar o hotel, a dona da bandeira, ela não tem responsabilidade solidária pelo atraso da obra ou por problemas na venda das unidades. Ela não faz parte da cadeia de fornecimento da construção em si. O contrato dela é para operar o hotel depois que ele estiver pronto. A responsabilidade pelo atraso é da construtora, da incorporadora. Certo, cada um na sua caixinha de responsabilidade. Último da quarta turma, RSP 217896 do DF. Outra de honorários, mas um caso bem específico. O autor entrou com a ação, o réu foi citado, mas aí o autor desistiu antes mesmo do réu apresentar a defesa, a contestação. O advogado do réu só juntou a procuração no processo e depois recorreu pedindo honorários. Como fica? Valor da causa era alto. Nesse caso bem particular, o STJ disse que sim, é possível fixar os honorários por equidade àquele valor fixo, mais razoável, mesmo que o valor da causa seja muito alto. Foi uma flexibilização daquela regra geral do tema 1076 que manda usar percentual. Por quê? Porque o trabalho do advogado do réu foi mínimo, quase nada. Ele nem chegou a discutir o mérito porque o autor desistiu antes. Ah, não seria justo ganhar um percentual enorme por um trabalho tão pequeno, né? Exatamente. Seria desproporcional, geraria enriquecimento sem causa para o advogado. E aí, nesse caso de trabalho inexpressivo, nem a tabela da OAB serve muito como parâmetro para a equidade. O juiz fixa um valor que ache justo pelo pouco que foi feito. Razoabilidade acima de tudo. Ok, vamos para a quinta turma. AGR no RESP 2196872 de Rondônia. Crime de uso de documento falso. A pessoa usa um documento falso, mas a falsidade já era fácil de descobrir. Tipo, dava para checar online rapidinho. Isso deixa de ser crime? Vira crime impossível? Não deixa de ser crime, não. O STJ reafirmou que o crime de uso de documento falso, artigo 304 do Código Penal, é um crime formal. O que isso quer dizer? Que ele acontece no momento em que a pessoa usa o documento sabendo que é falso. Não precisa causar um prejuízo real para alguém, nem enganar a pessoa por muito tempo. Mesmo que a falsidade seja grosseira ou fácil de checar. Mesmo assim, a possibilidade de verificar depois não torna o ato impossível de ser crime. O STJ entende que o documento falso, mesmo que por pouco tempo, tem potencial para enganar, para causar algum problema. Se fosse fácil assim escapar do crime, seria um incentivo para usar documento falso, né? Faz sentido. O potencial de enganar já configura. Ainda na quinta turma, um processo em segredo de justiça.
Podia a justiça proibir alguém de usar redes sociais como medida cautelar? No caso, era alguém investigado por divulgar jogo de azar online. O STJ entendeu que sim, pode ser uma medida válida e proporcional em certos casos, principalmente se as redes sociais são o meio que a pessoa usa para cometer o crime. E, ponto-chave, se a pessoa já descumpriu outras medidas cautelares mais leves que tinham sido dadas antes. Foi o que aconteceu nesse caso aí. A decisão diz que nenhum direito é absoluto, nem a liberdade de expressão, nem o direito de trabalhar. Podem ser limitados sim, desde que tenha uma boa justificativa para proteger a ordem pública, para impedir que o crime continue. A medida tem que ser necessária e adequada para o caso. Restrições precisam ser bem fundamentadas. Ok. Sexta turma agora, AGRG no HC 888-216 de Goiás. Busca pessoal, o famoso bacolejo. A pessoa ficou nervosa quando viu a viatura da polícia. Só isso já é motivo para fazer a busca pessoal. É a fundada suspeita que a lei exige. Então, o STJ, seguindo o que o STF já disse, entendeu que o nervosismo muito grande, embora sozinho não seja suficiente, pode fazer parte do conjunto de coisas que levam à fundada suspeita. Mas tem que olhar o contexto todo. Nesse caso específico, tinha mais coisas. O carro estava parado num lugar conhecido como ponto de tráfico, a pessoa usava tornozeleira eletrônica, fez um movimento considerado suspeito. Ah, não foi só o nervosismo isolado. Não foi. E aí, depois que fizeram a busca pessoal e acharam droga com ele, e ele confessou que tinha mais em casa e apontou um comparsa, aí o STJ considerou que a entrada na casa sem mandado foi válida. Por quê? Porque era flagrante de crime permanente. Tráfico na modalidade de ter em depósito. Isso está de acordo com o tema 280 lá do STF sobre entrada em domicílio. O contexto todo é que validou a ação. Entendido. Outra da sexta turma. HC 1012226 de Santa Catarina. Inépcia da denúncia em crime tributário de empresa. Para processar alguém por sonegação fiscal na empresa, basta a denúncia dizer que ele era sócio-administrador, que o nome dele está lá no contrato social? Não basta. O STJ reafirmou que a denúncia sim é inepta, é inválida. Ela precisa descrever, mesmo que de forma resumida, o que aquela pessoa específica fez ou deixou de fazer que contribuiu para o crime. Qual foi a conduta dela? Tem que mostrar a ligação entre o ato da pessoa e o crime. Só dizer que ela era administradora não é suficiente. Senão, como é que a pessoa vai se defender direito? Viola a lei processual, artigo 41 do CPP, e a ampla defesa. Precisa dizer o que a pessoa fez, não só quem ela era na empresa. Certo. E para fechar os julgados, o último da sexta turma, RESP 2.050.711, do DF. Nulidade no tribunal do júri. Imagina a cena. Julgamento longo, lá pelo 7º dia, a defesa recebe pela primeira vez uns depoimentos de corréus, lá da fase policial, que botavam a culpa toda na acusada. Provas importantes que a defesa não conhecia antes, mesmo tendo pedido. Isso anula o julgamento. Anula sim. E anula feio. O STJ considerou isso um cerceamento de defesa gravíssimo. Entregar provas essenciais para a acusação, principalmente sobre quem cometeu o crime, tão tarde assim, sem que a defesa pudesse analisar e contestar durante toda a preparação do processo, isso viola a plenitude da defesa, que no júri é ainda mais forte, e a igualdade entre acusação e defesa. E anula só o julgamento no plenário ou mais coisa? Anula mais coisa. Como a defesa não teve acesso a essas provas importantes durante toda a instrução, a própria decisão que mandou a ré a júri, a pronúncia, também está contaminada. Então o processo tem que voltar lá para trás, para antes da pronúncia, para a defesa poder finalmente debater essas provas, e só depois ter uma nova decisão. A garantia da defesa vem primeiro. Ufa! E para a gente terminar, tem duas novas questões que o STJ vai analisar como recurso repetitivo. Ou seja, a decisão vai valer para todo mundo. Exatamente. São temas que vão gerar teses vinculantes. O primeiro é uma ampliação do tema 1275. Querem definir se as entidades parafiscais tipo SESI, SENAI, SEBRAE, o tal Sistema S,
podem ser réis em ações onde o contribuinte discute com a União a própria cobrança da contribuição para elas ou pede a devolução do que pagou. Se elas entram na briga judicial sobre a contribuição que recebem? Isso. E o segundo é o novo tema 1385. Esse vai definir se o fisco pode recusar uma fiança bancária ou um seguro-garantia que o devedor oferece para garantir uma execução fiscal. A desculpa do fisco geralmente é que fiança e seguro não seguem a ordem de preferência da lei de execução, que prefere dinheiro. O STJ vai dizer se essa recusa é válida ou não. Temas bem relevantes, especialmente para o pessoal do tributário. Vamos ficar de olho e trazer aqui quando decidirem. Nossa, quanta coisa nesse informativo 864, hein? Foi uma análise intensa. Vimos desde a gratuidade da justiça, que não pode ser negada só por critério objetivo, Passando pela competência da Justiça do Trabalho quando o dano vem da relação de emprego, a tabela da OAB como referência, não como regra absoluta para honorários. a consulta na Receita que não para o prazo de prescrição, o tempo de guarda municipal contando para a promoção de policial penal. E a partilha de lucros depois da separação, a cobertura da glotoplastia, que é obrigatória, a dobra do frete se não pagar o vale-pedágio, os limites para cobrir remédio de uso domiciliar. A força dos acordos em grandes desastres, a responsabilidade, ou a falta dela, das redes hoteleiras por obras, como ficam os honorários quando tem desistência logo no início. O uso de documento falso, que é crime mesmo se fácil de checar. A possibilidade de proibir o uso de rede social. A análise do nervosismo na busca pessoal. A necessidade de descrever a conduta nos crimes de empresa e a nulidade grave no júri por falta de acesso a provas. A jurisprudência está sempre se adaptando, né? E é interessante ver o digital aparecendo em vários pontos, né? Exatamente. Diretamente, como na proibição das redes sociais, que eram usadas para o crime. Ou até indiretamente, né? Como na responsabilidade lá da rede hoteleira, num negócio que muitas vezes começa online. Exato. Fica essa reflexão. O direito está sempre correndo atrás para entender e regular o impacto da tecnologia em tudo. Bom, pessoal, não esqueçam de dar uma olhada no link do nosso e-book na descrição, viu? Ajuda muito nos estudos de apoio ao nosso trabalho aqui. Muito obrigada pela companhia em mais essa análise. Esperamos que tenha sido útil. Até a próxima!